Hoje o negócio vai ficar bom demais mesmo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na nossa câmera, né, para que não tenhamos nenhum tipo de problema, não é legal? Então vamos lá, acho que está tudo direitinho. O pessoal provavelmente, não sei se está me ouvindo, como é que tá aí, se está funcionando. O pessoal vai entrando, e vai entrando. Enquanto isso, eu venho aqui perturbar um pouquinho as pessoas e mandar as minhas tradicionais mensagens para que todo mundo possa ser avisado sobre que vai começar o nosso trabalho mental aqui também. Fala, Cláudia, tudo bem? Como é que você está? Ó, tô aqui, já sabe como é que funciona, né? É gaivota, é coraçãozinho pra gente chamar a galera, pra todo mundo. Enquanto isso eu venho aqui distribuindo, né, WhatsApp pra minha galera e já tô te convidando já tô te chamando aí. Tudo, hein? Ela vem com tudo, hein? Deixa eu começar aqui minha distribuição. Enquanto isso ela tá entrando, ela tá chegando aí. Ah, ela aí. Fala, Cláudia, Ah, tudo bem? e aí, tudo bom? E você? Tá me ouvindo bem aí, direitinho? Como é que tá? Tá tudo bem? E você tá me ouvindo? Tá me vendo? Como é que tá tudo aí? Tá tudo indo, graças a Deus. Que Tá bom, tudo indo, graças maravilha. a Deus. Como Deus quer, e a nossa cabeça, né? Mais força para poder ficar. Porque eu acho que é isso que é extremamente importante. A gente tem que entender essas opções, né? Porque a nossa cabeça pode. Vem cá, você já convidou a galera aí? Você, eu tô sabendo que é a mulher das lives, né, cara? Hoje você já fez umas 79 lives, né? Menina, hoje foi punk. Hoje, hoje foi Toda hora eu incrível. olho no Instagram, Aqui, tô olhando no convidando Instagram, tá a aqui. Cláudia lá ao vivo. Tá a Cláudia ao vivo lá e tal, que eu não sei o que. Eu falei, que isso, cara? Essa mulher acho que ela não vai ter voz para falar comigo mais tarde, não. Não vai ter mesmo. Nada, se é pro bem, a gente tem, né? Voz extra. Vem Com energia, certeza. sei lá da onde. Já bebeu a sua água já? Tô aqui, ó, com a minha garrafinha de água. Isso aí. E com essa hora não é café, né, amigo? Essa hora é chá. Essa Já... hora é chá de camomila pra gente já ir relaxando. Essa é uma boa dica, né? Sabe, algo que eu não tenho muito costume é isso, sabia? Beber chá. Não, chá é ótimo, né? Porque quem não tem muito Aí, a hábito de Dani beber entrou. água, o chá ajuda também a eliminar as coisas que tem que eliminar, né? É, é verdade. É verdade. Mas eu tenho pouquíssimo costume. Eu tomo muito café, para ser bem sincero, tomo é bastante café. Então, mas Muito. café não é. A gente se engana que café te dá energia. Café não te dá energia. É muita cafeína, te dá dor de cabeça, te dá uma agitação. Não é o que te acorda. Até te acorda assim, tipo, de leve, mas o que te dá energia mesmo, sabe o que que é? Água. Água te Água. dá energia. Já tá aqui, ó, meu copinho com água tradicional. Entrou a galera aí da minha turma aí, né? É a Dani foi anjo lá da minha turma. Tem o Fernando aí também. Espero que eles fiquem aí. E a galera só entra para ver qual é a curiosidade. Vamos ver quem é que está lá hoje, quem está lá hoje. Vamos aproveitar aí hoje, vamos desligar esse Jornal Nacional, que o negócio só é coisa ruim, né? E a gente vai começar sobre positividade aqui. Então, ó, dá uma conectada aí que a gente já vai começar. Enquanto isso, a gente vai distribuindo um monte de mensagem aqui perturbando a galera porque que a gente Mandei tem que vários aproveitar. aqui. É isso aí. É isso aí. Um dia falaram assim, Rodolfo, tu é chato pra caramba. Eu falei, sou mesmo. Principalmente que é para entregar coisas boas e positivas para as pessoas, né, cara? Ah, se é corrente pro bem, né? Vamos divulgar, vamos contaminar, contagiar as pessoas, né? Também acho. Quantos vídeos ruins você já recebeu de coronavírus aí no seu WhatsApp? Milhões, né? Então, milhões, só que eu decidi fazer uma escolha, sabe, Rodolfo? Eu escolhi ficar nos grupos que eu acho que ainda tem algo a me oferecer nesse momento. Então, É isso onde aí. eu vi que a galera surtou e passou a fazer plantão noticiário, né? Mandando tudo que vem na cabeça, tudo que recebe, sei lá da onde, sem nem checar se é fake news ou se não é. Contagem de mortos por dia. Pô, Gente, fala onde isso vai levar você, né? pra que eu quero saber disso, cara? Pra quê? Exatamente. E assim, o que eu falo sempre da positividade nesse momento
é que nós não estamos num mundo de Sofia, né? Onde tudo é lindo, ser positivo. Não é aquele mimimi chato de tudo é bom, tudo é bom. Não, não é isso. A positividade, o olhar positivo, é entender o que você está sentindo, se olhar por fora da sua caixinha, sabe? Entender, poxa, eu fiquei triste, o que aconteceu comigo hoje para eu ficar triste, né? Ficar informado sim do que está acontecendo. Mas, cara, se você tem, sei lá, 15 horas por dia, você vai ficar 15 horas focada nessa porcaria? Não, né? Escolhe uma horinha, meia horinha, né? Vê um jornal que você confie, ou dois para ter essa diferença, sei lá, ou três, mas foca num percentual pequeno, sabe? Só para você se atualizar mesmo, saber o que está acontecendo, mas sem ficar nessa vibe louca de contagem de corpos e passando tudo que recebe para terceiros. Você nem lê direito, né? As pessoas têm mania de ler só a chamada da matéria e pum, passa, né? Morreu, e pessoas próximas, eu não estou falando de pessoas que não têm inteligência, não. Pessoas próximas, pessoas inteligentes, pessoas cultas, com capacidade de abrir uma internet, colocar lá a chamada e perguntar se é fake, né? Para saber se vai passar adiante ou se não vai. Né? O que você ganha passando mensagem mensagem ruim, 2, fake news? Nada, né? Energia zero. A pessoa não perde nem tempo, né? Nem perde nem tempo para poder pesquisar. Ô, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Quem é a Cláudia? Tá bom. Então, meu nome é Cláudia Spínola, Cláudia de Lima Spínola. Eu sou há 6 anos que eu mudei de carreira, mudei de profissão, então sou uma pessoa feliz, feliz de verdade com o que eu faço, com o meu trabalho há 6 anos. Abril de 2014 foi a minha mudança. Aliás, cara, você não vai acreditar. 6 anos agora. Há 6 anos, começava eu a enfrentar o meu tsunami pessoal que me fez mudar tudo. Então, exatamente hoje, dia 15 de abril de 2014, olha que coincidência, não existem coincidências ou existem, enfim. Eu estava entrando numa sala de cirurgia. Estava entrando numa sala de cirurgia para operar meu tornozelo. Na época eu trabalhava com eventos do mercado editorial, então quem fica sem andar não faz evento, né? A gente sabe. Então eu fiquei 2 meses sem andar. Depois fiquei mais 2 meses para me recuperar. E o meu médico falou que eu ia me recuperar em 6 meses no mínimo. E quando ele me autorizou a colocar o pé no chão, eu falei, não vão ser 6 meses nem aqui nem na China, vou dar o meu máximo. E aí eu estava na casa dos meus pais nessa época, porque eu estava de cadeira de rodas, precisava de ajuda para tudo. Caramba! E minha diversão foi a Copa do Mundo. 2014? Todos os jogos, né? Porque eu só voltei para casa. Você gosta de futebol, pelo menos? Hã? Você gosta de futebol, pelo menos? Eu amo futebol. Mega flamenguista. Jogava futebol. Não, total futebol. Futebol é minha vida. Eu entendi, amigo. Tudo bem, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto esse time. Vamos falar de coisas boas, né? Fala uma coisa boa. A Dani aí vai participar do mês da mãe aí, ó. Ela vai estar, a partir de maio aí, vai ter um especial de live só sobre mãe. Mãe. Vai ter bem legal. A Dani é da minha turma, ela participou, tocou com essa ideia aí. Então, muito vamos bom. lá. Aí, há 6 anos... Mas aí eu tava nessa perspectiva de ficar um tempão parada, e aí eu descobri uma academia na rua dos meus pais, que tinha uma piscina, e que tinha uma piscina com horário fechado, livre, sem ninguém usar, de meio-dia às 2, porque não tinha aula, era hora do almoço. E aí eu fui lá, me matriculei, fui lá de muleta já, me matriculei, e fiquei esses 2 meses que eu tava reaprendendo a andar, que nem uma doida louca na piscina, 2 horas por dia, todo dia, para fazer a caminhada, reaprender a andar, exercício, fortalecer o músculo e tal. Então eu consegui voltar para casa. Oi? Tinha um profissional que estava te ajudando lá, ou não? Não, tinha um salva-vidas na piscina, né? Mas eu fui uma vez com a minha... Aí você ficava sozinho fazendo a aula? Ficava sozinha, não tinha aula. Era eu e a piscina fazendo os movimentos que eu já fazia em casa. Mas eu levei a minha fisioterapeuta um dia lá comigo para ela me passar a com certeza.
Com certeza. E aí ela me passou as séries, só que aí eu ia sozinha e fazia tudo, aquilo todo dia, repetição, né? É. E foi o que me ajudou, foi o exercício físico, foi o otimismo, a positividade. Então, há 6 anos eu realmente trabalho com coaching, com constelação familiar, com psicologia positiva, né? Sou treinadora de mentalidade positiva. E é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, é o meu chamado. Eu acho que quando a gente se encontra nesse chamado, né, a gente tem que agarrar ele realmente e seguir em frente, né? Então eu tenho Ah, essa mania, chata ou não chata, enfim, para mim é maravilhosa, eu de também acho enxergar maravilhoso. Por isso que a positividade gente em conectou, tudo. né? É, eu É, também. É porque a gente conectou, né, cara? A gente já conversa há bastante tempo aí, desde que a gente se pois encontrou. é, E assim, é realmente essa energia, né, cara? Que a gente, é. pra mim, todo mundo fala que é chato, é o que eu tava te falando, né? É questão de ser chato. Pra mim não é chato, pra mim é ótimo entregar coisas boas para as pessoas. E a pessoa, pô, tu acorda assim, já desse jeito, chato pra caramba. Não é questão de ser chato, não. É questão de muita energia positiva para poder entregar. Energia. E Exatamente, hoje a gente vai exatamente. conversar sobre positividade. Eu queria que você, né, acabou mostrando o seu olhar positivo, essa forma de pensar totalmente positiva. E é isso que eu queria, né, que você pudesse falar um pouquinho. O que é essa tal positividade que as pessoas elas têm que ter sempre na sua vida, né? Ela chutou o chão, ai, que legal, eu chutei o chão. Tem que ser positivo a esse extremo? Como é que funciona, né, essa Então, positividade? Como é que é? a positividade, esse olhar positivo que eu falo muito, é ter carinho, amor por você. A gente não tá 100% bem todo dia, né? A gente não tem só emoções boas, a gente tem sim muita coisa ruim, sim, mas o que é o olhar positivo? É entender você como pessoa, a nossa luz, a nossa sombra, né? Se equilibrar nessa balança do bem e do mal e colocar mais coisas boas do que coisas ruins, né? Então, quando você se identifica, putz, tropecei, chutei uma pedra, que maravilha, né? Tem uma mensagem para mim. Não, não é isso, né? É tipo, tá, passou, né? Doeu, que saco. Você pode ter um momento de raiva, de ódio, de dor, né? Mas é escolher o que você vai olhar, como é que você vai olhar, né? Eu falo muito essa questão do circunstâncias acontecem o tempo inteiro com a gente. Então, essa questão da pedra que você falou é um ótimo exemplo. Chutei uma pedra na rua, não vou abraçar e dar um beijo na pedra, né? Eu vou ter o meu momento de raiva e de falar, ai, É. que saco, vai ficar roxo, vou perder uma unha, né? Mas teve um motivo, né? Então, acontecem circunstâncias e você pode escolher olhar para isso com um olhar de ironia, de positividade, ou de ficar reclamando, sabe? É Aquela verdade. nuvenzinha negra. Ai, todo dia tem isso, todo dia é um saco, eu já sei que vai acontecer isso, não sei o quê. Não, você não Tem até um precisa. outro nome, né, para isso daí, é o grande culo, né, do nosso amigo Exatamente, exatamente. Pierogi. Saudade do Pinheirovski, deve estar lá full time de papai da Sofia, né? Então, a positividade a gente sempre. O olhar positivo é você enxergar a sua vulnerabilidade, porque somos todos vulneráveis em algum momento, né? E saber o que você vai fazer com isso. Você vai ficar se culpando, aumentando aquele peso em você, ou você vai deixar para lá, né? Não, 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 não dar importância. não, deixar para lá nada. Tem que dar importância. Deixar para lá de não ficar resmungando, ou você vai acolher isso de uma outra maneira, sabe? Então, as circunstâncias estão aí. Você vai deixar elas te dominarem ou você que vai dar o significado para as circunstâncias, sabe? Você não controla o que acontece na sua vida, mas você controla a maneira como você reage na sua vida. E Isso é a gente verdade. não é 100% feliz, não é de jeito nenhum. Hoje, por exemplo, vou te contar, eu já me irritei 2 vezes com meus gatos. Duas Ah, é? vezes. Já me irritei. E por que eu me irritei? Sei Por lá quê? por que eu me irritei, porque eles fizeram bagunça. E Essa normalmente foi eu a dou. melhor, não sei porque me irritei. Hã? Não sei porque me irritei com meus gatos. Essa foi a melhor de todas. Eles fizeram bagunça e saíram se pegando.
E em alguns momentos, claro que se for tipo três, é porque foram três seguidas, né? De- Ontem, inclusive, foi dia de fazer faxina na casa. Aí eu juntei, né? São 4 gatos, né, Rodolfo? Então você imagina um pouquinho de pelo que tem na casa, né? Então, um dia de faxina é um dia de realmente muito pelo, que eu recolho tudo, tal, não sei o quê, né? Limpeza geral, né? Tá tudo bonitinho, separadinho na cozinha pra eu botar na pá de lixo, botar no saco de lixo. Tigresa, minha gata linda, o que que ela faz? Deita em cima de tudo que tava juntinho e fica. Que delícia. Cara, só que naquele momento ontem, eu ri. Eu falei, ah, que maravilha, Tigresa. Muito obrigada por me ajudar, né? E foi um Opa, momento que me atrapalhou, claro, tive que refazer, mas eu encarei numa uma coisa boa. Hoje, eles se pegaram 3 vezes seguidas a ponto de derrubar um móvel, sabe? É que isso, me isso? estressou. É, eles têm uns piques aqui, menino, que, ó, vou te contar, hein? Mais rápidos que o Bolt. Mas tudo isso acontece porque a gente acaba, né, vivendo também essa fase, né, que a gente vai Claro. conversar um pouquinho aqui agora, que é esse problema, né, do home office, desse confinamento que a gente está vivendo, né, estilo Big Brother dentro da nossa casa, que a gente tem que conviver realmente com os gatos, com os problemas, né, com a negatividade que acaba existindo, né, dentro desse confinamento, sobre as coisas que a gente estava conversando antes, sobre as fake news, sobre um monte de coisas que acaba acontecendo, né? E eu queria que você pudesse tentar, né, dar umas dicas de positividade, né, para a gente tentar melhorar essa nossa rotina dentro da nossa casa, entendeu? Dentro do nosso trabalho. Né? A gente sabe que a gente tem um patrão, a gente não tem um patrão aqui do nosso lado olhando o nosso trabalho, mas eu acho que a nossa cobrança em relação ao nosso trabalho, o que a gente tem que fazer durante o trabalho, ela aumentou significativamente. Entendeu? Então, Sim. eu queria ver com você se a gente conseguia, né, algumas coisas, se você pudesse falar para a gente sobre essa rotina dentro do home office e a positividade que a gente tem que ter sobre essa fase que a gente está vivendo dentro dessa rotina. É, uma coisa assim que eu comecei a trabalhar com home office há 6 anos, eu tinha muita dificuldade de encarar o silêncio. Então, eu, comunicadora, sempre em escritório cheio de gente, telefone tocando, barulho aqui, barulho ali, né? Pessoas berrando, pessoas caladas. Era muita confusão ao mesmo tempo, e assim, nesse caos, eu me concentrava e trabalhava. Quando eu vim para o meu home office, que não tinha nenhum barulho, eu não tinha nem gatos na época ainda, os gatos vieram um pouquinho depois, eu não tinha barulho na minha casa. E eu moro num bairro tranquilo, que tem barulho de passarinho, sabe? Então, isso era muito esquisito, era muito novo, eu não conseguia me concentrar. E aí, o que que eu fiz? Eu liguei a televisão para ter um barulho de fundo. E aí, assim, eu consegui me concentrar. Então, uma primeira coisa que eu falo para todo mundo é como é a sua rotina? Como é que era você no seu escritório? Né? A gente sabe, né? A gente estuda a análise comportamental das pessoas e a gente sabe que tem pessoas que se incomodam com barulhos externos, tem outras que precisam de um barulho para se concentrar, como é o meu caso. Né? Eu não me incomodo com barulho externo, a não ser, claro, uma coisa mega exagerada, mas um barulho. Não tem como você não ficar chateada. Isso. Então, assim, como é que você é? Tenta pensar como era a sua rotina antes do isolamento, né? Uma outra percepção que é importante é a gente tem medo do que é novo, Isso né? bastante, né? E Bastante. a gente tem mais medo ainda quando é uma questão que foi imposta, né? Porque a gente não teve um planejamento e agora vamos ficar em quarentena. Não. A gente foi imposto, né? Uma coisa que não tem outra opção, é fica em casa, né? Então isso é mais irritante ainda, né? Porque você é um novo, ficar em casa e, tipo, fui obrigada, sabe? E não tem como eu fugir disso, né? Então, uma questão positiva de olhar para isso é não ficar brigando com isso. Você não tem o que fazer. Em vez de focar no problema, foca na solução. Então, qual é a solução? É pensar como era a sua rotina, né? E tentar adaptar o máximo possível para dentro da sua casa. É claro que assim, você, né? Eu escuto de várias pessoas, eu tenho que fazer mais coisa agora, faxina, comida, fico com criança, não sei o quê. Mas é uma adaptação, sabe? Você não vai conseguir, cada um é cada um, você não vai conseguir 100% do que era, né? E aí antes você ia pra rua, tinha o tempo do deslocamento.
E aí isso você pode reverter dentro da sua casa em o quê? Né? E tem a questão dos relacionamentos. Fala. Não, e a pessoa, né, se bem que você falou da pessoa começar a arrumar a casa dela inteira, né, eu acho muito engraçado que a gente acaba conversando com várias pessoas, né, e eu conheço um relato de várias pessoas que elas hoje elas estão arrumando a casa inteira, já não tem mais nem o que fazer, né, e estão extremamente cansadas, estão extremamente ansiosas, Sim. justamente porque, né, a ansiedade está matando essas pessoas. Porque elas acham que elas têm que fazer muita coisa para poder passar o tempo, mas esse tempo ele não vai passar, não é determinado pela gente. É o que você falou. Né? Então, assim, alguém impôs isso aqui, a gente tem que aprender a conviver, tentar manter realmente a nossa rotina, né? Porque senão a gente pira a cabeça, né, cara? Não, e a outra coisa, né? Um primo meu de Vitória. Oi, primo! Ah, garoto. Velha. Um primo que eu nem conheço, mas a gente tem o mesmo sobrenome, devemos ser de algum lugar da árvore genealógica aí. É, uma Manda ele mandar um hambúrguer aqui pra gente. Isso, nossa, se você entrar no perfil dele, amigo, é cada hambúrguer desse tamanho, tigelão, queria que ele entregasse aqui no Rio. Na hora que eu mando os patrocinadores aí, pode mandar aqui pro Rio, né? Chamar os patrocinadores. A gente pode ser cobaia aqui no Rio, ver como é que é a venda, né? Também acho, é isso aí. Uma coisa importante e que eu acho que assim na prática funciona muito é não ficar, né? É uma dica bem positiva, não ficar pensando, né, no que vai planejar ou no problema, né? Você pode pegar um caderno, você pode pegar um papel, um quadro branco, um computador, uma planilha para quem é de exatas, né? Alguma ferramenta que você vai realmente colocar como era a sua rotina de segunda a sexta, fazer uma grade de horários, né? Ver como é que você pode substituir o que era feito na rua dentro da sua casa. E aí, Rodolfo, é aquela coisa, né? A gente não é obrigado a fazer uma rotina igual de segunda a sexta, né? Você está acostumado, grade de academia, né? Vamos andar de Sedex os hambúrgueres. Eu Maravilha. Sedex 10. Eu cheguei a É, Sedex 10. você não, você está acostumado a ter uma grade de horários com vários tipos de aulas, né? É E isso aí. rotina, meu entender de rotina é cada dia ser produtivo para você da sua melhor maneira. Então, a gente estava falando quando você participou da live comigo, que os meus horários são diferentes, né? Eu vou dormir mais tarde, eu rendo mais tarde para a noite. Hoje, eu sei que eu vou apagar quando eu cair na cama, porque meu dia começou 8 horas atendendo. Então, para eu É estar isso 8 aí. horas atendendo, eu acordei às 6, 6 e meia. E fui dormir que horas? Fui dormir E já tá 4. falando. É isso aí. E já tá um monte de live também aí, falando pra caramba, conversando com um monte de gente. Verdade. Mas então, assim, o olhar positivo é, primeiro, entender onde é que você está. Você está na sua casa, você está no seu lar, você está com as pessoas que você escolheu, né, para estar com você, né, que moram com você. Não vamos falar das dificuldades dos relacionamentos que acontecem, mas pensa que, né, como a gente vê nos filmes de ficção, né, quando tem uma catástrofe mundial, a gente tem que sair e ir para um abrigo, né, e levar quase nada do que é seu. Então, a gente está na nossa casa. Eu total entendo que tem muita gente que está dividindo um cômodo com 50 pessoas, com 30 pessoas, sei lá quantas pessoas, né? E os 50 foi um exagero mesmo. Ou não. E que está sem dinheiro, e que está sem comida. Então, tem N situações, né? Cada caso é um caso. Então, o olhar positivo nesse momento é você realmente fazer como era a minha rotina antes de confinamento. Faz um exercício de escrever, para você enxergar como era. Porque quando você coloca no papel, você está fazendo o seu cérebro enxergar a situação inteira. E aí você pode ir recolocando o que é necessário para a quarentena, o que você não consegue fazer, você vai até enxergar que não consegue fazer. Mas o que você pode incluir e melhorar na sua rotina para você realmente, não, olha só, assim dá para fazer, sabe? Ou claro que tem situações. Outro dia, uma amiga minha com filho foi fazer live comigo e foi de propósito, né? Ela levou a Aurora de 2 anos e 5 meses de propósito para a gente mostrar essa situação, porque realmente Vai te quarentena com cuidar. filhos
É enlouquecedor, né? Meu irmão e minha cunhada estão trabalhando de home office. Ouviu? Ouvi, gatinho? Foram, estão brincando de bola aqui. Brincando de bola. Ah, que Cheguei e delícia. Ariel. Estão aqui fazendo o exercício delas de correr, fazer um looping pela casa. É verdade. Então, com os meus dois sobrinhos em casa, né? O Guigui de 8 e a Carol de 4. O Guigui e a Carol têm tarefas do colégio. O Guigui, como já tem 8 anos, ele faz um pouco mais sozinho, mas a Carol não faz. Então, cara, eles não conseguem fazer as reuniões de home office, na maioria das vezes, porque tem que dar atenção. E qual é a percepção da criança quando está em casa? Eu estou em casa, eu estou no meu lar. Cara, faz o que Ah, quiser. é para ficar fazendo companhia para o pai, para a mãe, é para brincar, é para desenhar, é para fazer comidinha, né? Para ver Vai filme, estudar não é para estudar. pouquíssimo tempo que ele vai lá, a mãe e o pai que pega no horário da tarde e da noite, ele acha que tem que continuar estudando. Eu acho que daí que começou uma outra situação que é um pouco, né, complicada. Né? Eu não tenho filho, né, mas só que eu sempre converso com as pessoas que têm. O que, que acontece? Eles acharam que essa ideia da criança ficar fora da escola era tipo fériasinhas, que ia acontecer em pouco tempo. Né? Aí o que aconteceu? Eles não manteram a mesma rotina dos filhos. Né? E se o filho acorda às 7 horas da manhã, né? Não precisa acordar às 7, porque ele não precisa ir para a escola às 7. Mas que ele acorde às 8, né? Que sente na cadeira, que sente na mesa, que ele faça a sua aula, que ele entenda. Né? Então, está demorando muito a passar, né? E as pessoas assimilaram. Ah, meu filho todo dia acordava às 7 horas, vou deixar ele dormir até meio-dia, vou deixar ele dormir até tal hora que ele quiser, e depois ele vai fazer o que ele quiser. Então, essa foi a grande dificuldade, eu acho que é aí que os pais acabaram pegando e ficam com o cabelo desse tamanho, a cabeça toda inchada, porque eles deram muita liberdade para os filhos e os filhos acabam não tendo essa rotina que a gente está falando, que é de fazer o que eles faziam geralmente durante o dia. Né? Olha ela aí. Pudim. Pudim queria participar, de algum jeito ele participou, né? Não, é isso que você falou, é fundamental, né? Eu acho assim, a gente não tá de férias, né? A Isso aí. gente tá em isolamento social. Então, se você tinha uma rotina de trabalho antes, gente, é olhar com carinho para essa rotina de antes e trazer para o momento atual da melhor maneira que você puder, sabe? E claro, tem muita gente que não consegue, que vai ser difícil. Entende, sabe? Minha amiga estava falando, eu só consigo trabalhar depois que a Aurora dorme, então só às 9 da noite. E eu já entendi que é assim. E tá tudo bem. E aí eu ficava planejando o dia dela, mas aí também ela tem 2 anos e pouquinho, né? Ficava planejando o dia dela, a menina acordava no dia e queria fazer outras 1000 coisas, menos do que tinha sido planejado, né? Então, assim, quando você não consegue ter um planejamento, é deixar fluir também, sabe? Sem ficar se estressando, tipo, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Porque o que que a gente tá... Eu falei que eu sou consteladora familiar, né? E as constelações, elas explicam muito essa questão do que a gente herda das outras gerações, né? Então, imagina uma árvore genealógica, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, meus tataravós, bisavós, tataravós. O que que vem vindo dessas gerações, né? Então, são as memórias epigenéticas, são os padrões mentais e comportamentais, crenças, valores, hábitos que você vai modelando quando você nasce dentro daquele sistema. E o que que foi ensinado pra gente, né? O que que a gente está absorvendo desse momento de bom e de ruim, das energias, né? Do medo, do pânico, da raiva, do reclamar, né? Poxa, outro dia eu ouvi um comentário que eu fiquei, gente, tem uma menina falando, ai, muita gente fazendo live agora. Gente, se você não quer aprender, estar presente numa live, faça outra coisa, né? É isso aí, né? Liga lá o Jornal Nacional, pô, vai ver outra coisa lá, para de ficar perturbando a gente. Isso. O olhar positivo nesse momento é entender que você tem o controle do que está acontecendo. Então, se não fizer sentido para você fazer milhões de cursos gratuitos, participar de live, fazer live, né, ver série. Eu só fiquei vendo série esse fim de semana, eu não tinha visto ainda. Eu tô lendo várias coisas que eu estava acumulado, né? Ou tô relendo livros que eu gosto. E tô estudando, tô fazendo curso, tô fazendo academia. Já acabou o Netflix, já virou de cabeça para baixo, já rebobinou todas as séries e ainda continua vendo. Pois é, e aí o que você aprendeu? E aí o que você aprendeu, né? Eu tenho pessoas que eu vejo que estão todo dia enchendo a cara,
todo dia fazendo comidas, assim, banquetes, como se fosse um dia de domingo de churrasco. Não E é aí depois verdade? vai reclamar que terminou a quarentena gordo, com diabetes, com açúcar não sei lá o quê. Cara, mas foi uma escolha sua, né? Então, É isso aí. Ó, ontem a gente conversando aqui com a Bia, uma das coisas que a gente colocou na nossa cabeça. ah, A gente quer fazer com que quarentena que a gente está passando, esse programa do coronavírus, ele seja realmente um marco na nossa vida, entendeu? Então, assim, eu não quero sair destruído da quarentena, né? Eu não quero que o coronavírus ele seja um marco negativo na minha vida. Eu quero que ele seja algo totalmente diferente na minha vida. Esse é o olhar positivo que a gente tem dentro da nossa profissão. A gente já tem um mês já para fazer que a gente está fechado, a gente está reformulando o estúdio inteiro, a gente está começando a entregar um monte de coisa online que já ficaram presas durante a gaveta há muito tempo. Então a gente já tem essa possibilidade, você entendeu? Então esse é o marco que a gente quer para a nossa vida, é a positividade, né, e mudar toda essa história. Né? Então, assim, se eu mesmo, se a nossa equipe não se juntar e não mudar essa história, a gente realmente vai ficar o quê? Lamentando e esperando com que as coisas elas simplesmente aconteçam. Como isso acontece com as pessoas que trabalham e já têm o seu dinheiro garantido dentro das empresas. Entendeu? Então ela está lá no home office dela, ela faz o que ela quer da vida dela, né? Entre aspas, mas ela tem aquela obrigação do trabalho dela. Só que aqui a gente não quer isso, entendeu? A gente quer que seja de uma forma positiva. O que é que a gente está mudando na nossa vida em relação a isso? Entendeu? Então é por isso que é extremamente importante. Porque outra coisa que eu acabo vendo também nesse quesito de lives, né, que a gente acaba tendo muitas conexões, né? A gente acaba tendo um novo relacionamento, um novo olhar. Você, né, não fazia lives e hoje você tem live todo dia às 18 horas. Né? Imagina quantas pessoas, né, você não se conectou, né, você teve o contato de conversar com essas pessoas de uma forma totalmente diferente. Isso é extremamente positivo para você. E pois para quem é. está te assistindo também, entendeu? A gente está aproveitando as oportunidades, né? Então, são duas opções que você tem. Você pegar o que está acontecendo no mundo, que não tem como negar o que está acontecendo, e ninguém quer negar nada, está realmente acontecendo. Mas você pode ficar no mundo mimizento ou ficar É isso. no mundo da criatividade, da produção, da vitalidade, de aproveitar as oportunidades. Então, é uma escolha sua, totalmente É isso. sua. Eu te falei outro dia, né? Eu tô fazendo mais academia do que quando eu estava matriculada na minha academia. É isso aí, tu falou isso Entendeu? aí. Então, assim, Eu e o que também, que... inclusive, eu também. Então, pois é, a balança me contou que eu já perdi 2 quilos. Pô, que bom, hein? Graças a Deus. Eu não tô preocupada com isso, não é o meu foco, né? Tipo, ah, meu Deus, tem que emagrecer. Acontece naturalmente. Mas eu tô deixando fluir, eu não mudei minha alimentação, eu continuo me alimentando saudável, porque eu acho que tudo isso faz parte da saúde mental, né? A É saúde isso aí. física, os exercícios, a questão do olhar positivo, né? De não carregar um peso, né? De realmente enxergar como uma oportunidade, né? De você olhar com amor para o que está acontecendo, né? O que é olhar com amor? É aceitar o que está acontecendo. Se você ficar batendo, né, com murro na ponta de faca, você vai fazer o quê? Machucar sua mão só, né? Você não vai para Só isso. frente. Então, o que você falou é fundamental. Olha a oportunidade que vocês, como empresa, como academia, estão tendo para, nesse momento, reconfigurar tudo e trazer novidade para as pessoas, né? É isso aí. E você falou, se não tivesse a quarentena, com a situação que foi meio que obrigado, né, a se virar, porque você é empresário, eu sou empresária, a gente tem que faturar, E né? virar para ganhar dinheiro diferente. Virar para ganhar dinheiro, né? Não é o salário fixo no fim do mês, carteira assinada, não é isso. Não Então é a gente isso. tem que se reinventar. E que maravilhoso, porque talvez esse projeto fosse sair daqui a um ano, né? E se tiveram a oportunidade de fazer, ok, talvez uma velocidade que não fosse o melhor, né? Não teve um planejamento, mas a gente é muito criativo, a gente é capaz de se reinventar, de se adaptar, acreditar no nosso potencial. Isso é também um olhar positivo, né? Acreditar no seu potencial. Isso é uma Então, oportunidade, na verdade, que a quarentena acaba dando para a gente, né? A gente se conhecer, né? Primeiro a gente achava que a gente nunca ia ter essa condição de ficar tanto tempo dentro de casa preso,
né? Exatamente. E essa forma de ficar preso tem esse olhar positivo, né, que você falou. É olhar para dentro de você mesmo, entender realmente quem você é, se conectar com o que você é e aprender a fazer tudo isso que você é de uma forma totalmente diferente. É estranho, né, cara? Mas assim, são as oportunidades que que a quarentena dá pra gente. Entendeu? Se você também não tivesse esse tempo, essa correria, você também não teria lido tantos livros, entendeu? Não teria feito coisas diferentes. Essa é o olhar. A gente tem que olhar para a gente, tem que se conectar com quem a gente realmente é e saber onde é que está o erro e dessa oportunidade de ficar dentro de casa, dentro do seu próprio eu, também se conectar com uma pessoa totalmente diferente e nova do jeito que você é. Isso aí, ó, ela colocou aqui, filtrar também o que a gente recebe de informação. Ah, a gente falou isso no início da live. A gente Falando tem no que início. escolher um momento do dia para se informar. E é super válido se informar, sim. Só que ficar o dia inteiro nisso não leva a gente a lugar nenhum, né? E Não, eu não. quero falar sobre produtividade, né? O que que eu chamo de produtividade com um olhar positivo? É entender a sua essência, o que você está precisando nesse momento, como você vai se readaptar nessa quarentena, né? Quais são as primeiras dificuldades e entender que, às vezes, se você... Bonitinha ela. Se você quiser Ana, tem que fazer dormir... uma live da Ana. Já fez a live da Ana? Não, ainda não. É uma boa, Poxa, hein, chama a Ana? Ana. Chama a Ana, Ana Clara, que é psicóloga aí, positiva também contigo. Nossa senhora, vai ser uma positividade só. Convida ela, cara, pelo amor de Deus. Ela é doce demais, gostosa Vou demais. chamar. Vai inaugurar maio. Vamos inaugurar É maio, Ana. amigona, é amigona, gente boa demais, cara. Chama ela aí, ela é gente boa demais. Tá em todas, graças a Deus. Isso Mas segue aí. aí, desculpa Então, pela produtividade. então, eu até esqueci o que eu estava falando, mas... Sobre a Ah, a produtividade. produtividade. Uma produtividade com um olhar positivo é também entender que vai ter dias que você vai querer dormir. Porque você está cansado de ouvir tanta coisa, né? E uma coisa que eu percebo é que você tem condições, sim, de fechar as janelas da sua casa, de se isolar na sua casa, de se proteger o máximo possível das informações. Só que o barulho, a energia, vem pelas janelas, com os panelaços. Ah, entendi. Então, um barulho, não tá? Não, eu tô te ouvindo normal, filho. Então, assim, aqui em casa eu percebo que depois das 8 da noite, 8 e pouquinho, os meus gatos se alteram. E não é por minha causa, é pela energia do barulho que vem da rua. É mesmo? Então, sim. Então, Mas que assim, o que barulho é esse? O que você acha? é o panelaço? É mesmo? E aí aqui tem muita disputa, tá bem bipolar. Então tem o lado A e o lado B, e eles vão para as suas janelas das suas casas e se xingam. É tão bonito É isso mesmo? aqui, não? É. Cara, é sério isso? Sério, virou jardim de infância aqui. Sabe, jardim Ah, de infância? É, sobre, exatamente. sobre o lado que é político, é isso que você tá falando? Sobre esse olhar? Isso. É mesmo? Aí um Que cada xinga A um e outro xinga B. é mesmo? E fica uma meia hora, Rodolfo, meia hora todo dia. E aí você esquece, as pessoas esquecem dos doentes, dos idosos, das crianças, dos animais. Que isso, cara? Que absurdo. E é uma energia que eu vejo. Quando tá rolando o panelaço, as brigas, os barulhos, eles ficam muito alterados, eles ficam sem saber o que fazer. Não é uma energia minha, é uma energia que veio de fora. Então, até esse tipo de energia, a gente não tem controle, né? Então, realmente, é o momento da gente olhar pra gente, da gente olhar com carinho, da gente botar na balança se a gente vai reclamar ou agradecer, se a gente vai escolher ficar, né? Ó, o barulho. Não? Aqui só tem meu ventilador ligado. Ah, então acho que é isso. Tá. É o barulho do ventilador, só. Quer que eu desligue? Não, Vai te não, não, não. atrapalhando? Tava lendo aqui, cuidamos muito das pessoas e esquecemos de nós mesmos. Isso é fundamental. A gente tem que, pra gente estar bem no todo, a gente tem que cuidar do um, né? E o que é cuidar do um? É cuidar de você, é olhar para você com carinho, com amor,
entender por que eu fico triste. Eu falei lá Ó, também estão achando barulho estranho. Estão ouvindo também. Espera aí que eu vou desligar o ventilador e vocês veem se é isso. Desliguei. Tô achando que era o ventilador. É? Passou. Que Passou? coisa de diferença. Era um hacker, era um alien. É? Ai, meu Deus do céu. Fala isso não, cara. Tem um cagaço danado dessas coisas, cara. Fala sério. Para, Rodolfo, fala sério. Tô falando sério, tenho medo danado dessas coisas, cara. Tenho medo danado, não tem noção, cara. Filme de terror eu gosto de ver, mas eu tenho medo danado. Ó, daqui a pouco, ó, essa live vai ter que acabar, porque em 5 minutos eu começo a suar aqui, começa a brilhar e vai estragar meu pó, minha maquiagem. Estão te zoando aqui, ó. A Bia tá te zoando, o ventilador dos anos 80. Não, não é nada. Esse aqui é turbo, é turbo. Esse aqui é turbo. Ah, por isso que faz barulho, então, porque é turbo. Mas eu queria Verdade. Então, trazer um pronto. pouquinho da psicologia positiva, né? Eu falei um pouquinho antes da constelação familiar, desse olhar sistêmico para o que está acontecendo, da gente prestar atenção, e aí é um olhar seu mesmo, né? De colocar, fazer um caderno de anotações, um diário, né? Escrever como é que foi seu dia, o que você fez, o que você não fez, o que você teve vontade de fazer, aquilo que você quis evitar de qualquer maneira, né? Como é que foi seus sentimentos, né? Se você chorou, se ficou triste, se ficou feliz, né? Enxergar o dia todo, no final do seu dia, é fundamental para a gente entender o que a gente está absorvendo dentro da gente. Porque a Entendi. gente absorve essas questões conscientemente ou inconscientemente. Então, acho que a gente tem consciência de que a gente está absorvendo, maravilha, a gente consegue reverter, ressignificar e tal. Acho que a gente nem tem consciência de que está absorvendo, é o que a gente vai passar adiante para as próximas Entendi. gerações e que as próximas gerações vão acabar modelando e passando mais ainda adiante. Então, lidar com amor, com um olhar de carinho, né? De não ficar com medo, com pânico de sair na rua, porque o que a gente está enxergando nesse momento, né? Que não pode sair na rua, que não pode abraçar, que não pode ter contato físico, que o outro me transmite doença. Qual é a interpretação que a gente está colocando isso no nosso cérebro, né? Então, tentar entender esse momento, esse olhar, para a gente entender que é um período, como você falou, né? A nossa vida é uma bola enorme. E aí a gente tem algumas pintinhas nessa bola que são tsunamis pessoais. Eu chamo de tsunamis pessoais, né? A gente está passando por um tsunami pessoal que é planetário. Mas é pessoal porque cada um enxerga de uma maneira. Só que dentro de uma bola enorme, toda preenchida com cor, tem só algumas pintinhas. Então, qual é o significado que você dá para essas pintinhas, né? Qual é o peso que você dá para essas pintinhas, né? Então, tentar esse olhar de carinho com você. E a questão dos relacionamentos. O Martin Seligman, ele é um dos pais da psicologia positiva. Ele criou o modelo PERMA, que são 5 coisas bem importantes para a gente poder viver da melhor forma possível, né? Então, cada letrinha tem um significado. O P é de emoções positivas, né? Positive emotions. O E é de engajamento. O nosso engajamento é o flow. É aquilo que a gente faz e está no foco, está em atenção plena, e tem significado, e a gente consegue, né, numa boa. Então, uma aula de zumba, um pilates da vida, né? Que bom, que beleza. Uma leitura, enfim, o que você gosta, que tem sentido para você e que te faz bem, que te faz ficar em flow. Então, é a letra E. O R são as relações, né? Relações nutritivas. Então, mas agora na quarentena eu não consigo me relacionar com ninguém. Como assim? Olha aqui, tô eu e você aqui. A gente está se relacionando, né? A gente tem que parar com essa mania de que é só pessoalmente. Não é. A gente pode telefonar, a gente pode ter chamada de vídeo, a gente pode mandar mensagem. Outro dia eu saí em todos os grupos de WhatsApp mandando um abraço virtual de gifzinho e falando um abraço para cada um de vocês. Nossa, recebi várias mensagens no particular falando, nossa, estava tanto precisando desse abraço. Senti o seu abraço aqui.
Então, quando a gente conhece a pessoa e sabe como é o abraço da pessoa, a gente consegue, né, sinesteticamente, mesmo sem Isso aí. tocar, lembrar do que está acontecendo e manter essas relações nutritivas, né? Então, eu falei no início, eu escolhi sair de alguns grupos que estavam de plantão de notícia o dia inteiro. Isso não Tá é doido. nutritivo para mim. Isso não é Não, nutritivo. não é mesmo. Aí o M do PERMA é meaning, é significado, é propósito, né? O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: quem tem por que viver aguenta quase todo como. Então, o porquê é o propósito. O como, nesse momento, é o momento que a gente está passando, é a nossa quarentena. Então, se Como que a gente você está tem um vivendo? propósito... Hã? Como que a gente está vivendo? Pois é, se você tem um propósito, você vai dar o seu jeito de passar por esse momento, por esse turbilhão, por esse tsunami, da melhor maneira possível, né? Então é o significado, é o meaning. E o último são as realizações. Porque a gente não tem o hábito de comemorar breves momentos, né? Então, outro dia eu fiz o melhor ovo frito da minha vida. Por que eu não posso É? comemorar isso, gente? Claro, mas você fez mesmo, você cozinha? Então, realizações, né? Pequenas realizações. Então, esse olhar positivo para o seu dia é anotar, sabe? Hoje eu varri a casa, nossa, a casa ficou tão cheirosa, ficou tão limpa, parabéns. Ficou muito bom, comemora. Né? Aí separei umas coisas, consegui trabalhar, consegui fazer a minha aula de zumba, estou melhorando aqui nas coreografias. Ontem fiquei, enquanto eu estava cozinhando, fazendo aula de zumba. Certo? Como que pode Nesse isso? momento, eu queria, sabe o que, Rodolfo? Ter um outro telefone ou uma câmera digital para montar o tripé atrás e me filmar, entendeu? Ó, tem a câmerazinha guardada aí, ó. Pô, quando for assim, ó, câmerazinha guardada, bota lá. Olha, eu acho que vou botar meu computador para me filmar. Boa ideia. Boa! Bota lá no Zoom, lá, bota pra gravar, faz um Zoom aí contigo mesmo. E filma esse negócio, cara. Fala sério. E aí Tá eu super brincando, né? comemorei, porque eu sou canhota, né? Eu sou canhota, eu sou estabanada. E fazer aula na academia de Zumba é horrível. Porque eu levo na brincadeira, mas todo mundo vai para um lado, eu vou para o outro, né? Você sabe Mas eu como sou são os assim também, né? Sabe que a gente tem uma live de dança toda sexta-feira aí com meu amigo Tião. às 6 Pô, horas. e eu que tô dançando aí, tá horrível também. Tá engraçado, mas eu tô me divertindo. Acho que o importante é isso, né? A gente tentar se divertir da melhor forma possível. E eu fico já dançando aí, bom. imaginando em você, né? Ah, que bom, fico feliz. Então arrebenta aí, porque meu sarrafo tá baixo. Meu sarrafo tá muito baixo e qualquer um pode dançar igual a mim, isso aí com certeza, sem sombra de dúvida. Ô, Cláudio, eu queria perguntar para você, né, você trabalha com constelação familiar, né, e um pensamento que eu acredito que ele é muito sistêmico, né? Tem essa relação da gente poder colocar dentro das nossas emoções, né? Como que funciona essa constelação familiar, né? Dentro de um olhar sistêmico agora das nossas emoções? Eu queria que você entrasse um pouquinho mais, porque muitas pessoas não sabem o que seria, primeiro, né? Essa constelação familiar, como que é o seu trabalho, né, com a constelação familiar, e como que é esse sistema, que eu sei mais ou menos sobre a constelação familiar, como que ela se enquadra dentro das emoções que a gente está vivendo hoje? O que a gente poderia entender dessa forma sobre esses dois temas, assim, em conjunto? Tá. Eu falei um pouquinho antes sobre essa questão do que a gente herda das pessoas, das gerações, né? Então, imagina essa árvore genealógica e você nasce dentro de um sistema que você já herda do seu pai, da sua mãe, ou de quem vai cuidar de você. Então, tem N casos diferentes, né? Não existe uma normalidade, mas você já herda dentro do sistema onde você nasce esses padrões mentais e comportamentais, hábitos, valores, crenças, memórias epigenéticas. Então, você vai modelando isso, né, até você ter o discernimento de se entender como um indivíduo e de entender o que aquilo estava sendo dito para você, né? Então, por exemplo, uma coisa muito boba, que é muito comum as mães falarem, não pega no dinheiro que está sujo. Né? Ela quis falar da bactéria, mas como é que a criança interpretou? Será que ela interpretou que está sujo é proibido?
não posso ter nunca, e aí a minha relação com o dinheiro vai ser problemática, ou eu nunca vou ganhar dinheiro, ou eu vou ganhar muito dinheiro e vou torrar o dinheiro, sabe? Porque é sujo, não posso Entendi. ficar. Então, a gente interpreta questões, né? Eu falo uma coisa e você entende o que você entende, na verdade, nós dois falamos. Porque você tem o seu Entendi. histórico, você tem os seus valores. Então, a constelação ela é uma ferramenta visual. E aí eu fico batendo nessa tecla, né? Da gente fazer o visual, da gente escrever, da gente planejar no papel, trazer a rotina para um papel e ver e readaptar. Porque a gente está ensinando a nossa mente, nosso cérebro, a enxergar o que está acontecendo. E tem pesquisas que comprovam que a gente tem muito mais de 80% de chance de realizar o que a gente quer ou de resolver algum problema quando a gente visualiza. Então, o nosso cérebro ele é de 5 a 10% consciente e de 90 a 95% inconsciente. Então, o que será que você interpretou, absorveu, quando você foi modelando e interpretando os padrões de onde você nasceu, dos seus sistemas, que está lá no seu inconsciente e que te fazem ter algumas travas na vida que você nem sabe a origem. Então, a constelação, ela funciona muito rápida, porque você consegue fazer com pessoas. E aí é uma ferramenta nova que existe mais ou menos na mesma época da psicologia positiva, tem cerca de 30 anos de vida, né? Foi criada por um alemão, Bert Hellinger, também não está mais entre nós, morreu ano passado. Mas deixou um legado incrível de você, quando você representa com pessoas ou com objetos, até numa mesa de bar mesmo, com palito, sal, enfim, objetos. E você precisa resolver, então você, quando é com pessoas, você escolhe uma pessoa para ser você, uma para ser seu pai, sua mãe, enfim, quem você quiser trazer. E você traz também o problema que está cometendo, ou você às vezes nem sabe o que está acontecendo, e quando você visualiza onde você posicionou as questões, né, as pessoas, você, nossa, tem um insight, né? Porque quando está tudo muito guardadinho, é difícil de enxergar, né? Quantas vezes você já não foi fazer um checklist de um planejamento que estava assim, na sua nuvem na cabeça, pesando, caramba, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, não sei fazer, mas é difícil. Aí você colocou num papel, numa planilha, e você falou, ok, isso aqui faço com plano, isso aqui é de ciclano, isso aqui tá ok, isso aqui é semana que vem. Então você visualiza e você enxerga o que está acontecendo no seu dia a dia, no seu passado, quais são suas questões que travam, e com os objetos também. Então, assim, o olhar sistêmico das emoções para o futuro é da gente já desde hoje ter esse olhar amoroso para a gente, para entender o que a gente está sentindo, para a gente realmente absorver e interpretar já, né, discernir, né, separar o que é bom, o que é ruim. O que é ruim a gente ressignifica, o que é bom a gente valoriza, né? Então, esse é o olhar sistêmico das emoções, tentar entender em que momento acontece. E lembrar que a gente tem emoções positivas e negativas sempre. Mas a ideia é enxergar mais emoções boas do que ruins. E isso é o que é o estudo da psicologia positiva. Ela não deixa de tratar a dor, mas ela foca no que você é bom, nos seus talentos. E aí, quando você foca nos seus talentos, a dor vai melhorando junto, sabe? Você conhece a filosofia Kumon? Não, pode explicar que ninguém conhece. Eu particularmente não conheço. O Kumon é um método japonês que aqui no Brasil tem matemática, português e acho que inglês. Isso, tem as escolas, né? São os cursos, na verdade, que eles falam. E a metodologia deles é de comemorar os acertos. Não foca nos erros. Então, pensa naquela criança que vem com um boletim para casa e tem 2 notas vermelhas, mais 10 notas azuis. Você foca no que é ruim, no vermelho. Aquela criança, ela melhora rápido? Não. Ela fica triste. Ela se magoa. Ela acha que tudo que ela fez de bom não é valorizado.
sabe? Então, assim, ela foca no que é ruim. A gente treina os nossos filhos a focar no que é ruim, né? Não pode chorar, não pode falar sobre os sentimentos, ou você tá bem ou você tá mal, não tem o nome dos sentimentos, né, das emoções. Então, a gente vai, Entendi. cinco mesmo, eu chamo de adestramento. Você vai sendo Adestramento. adestrado para não falar, para não, sabe, se virar sozinho, mas sem incomodar o outro, sem falar sobre você, sem chorar. Homem, então, se chorar, já sabe, né? É. Eu tive uma criação meio assim, meio turbulenta desse jeito aí. Né? Cheio de trauma, cheio de problemas, cheio de. Mas é aquilo que você falou, vem da nossa família, né? Então, assim, desde que eu comecei a fazer esse processo aí, que eu comecei a entender, né, de uma certa forma, como que é e vem, né, essas coisas pra gente, a gente aceita ou não, ou a gente muda ou ressignifica ou não um certo tipo de atitude, as coisas elas começaram a melhorar realmente na minha vida, Sim, entendeu? E é o que eu sim. digo, né, para todo mundo. A gente tem que fazer as escolhas. Elas são É, dadas, né? Em determinado momento da nossa família, elas são dadas para a gente, mas aquilo vai pertencer a gente se a gente quiser ou não. Entendeu? isso, Muitas pessoas isso. falam que eu sou muito parecido com meu pai. Né? Eu sou realmente parecido com ele, não fisionomia, mas assim como pessoa. Mas só que eu tento ser a versão melhorada do meu pai. Você entendeu? Claro. E eu Entendeu? Então sei, é. você tem duas irmãs que eu adoro, a Carol e a Carlinha, e vocês são totalmente diferentes. Pode São, né? ser os mesmos pais, a mesma criação, totalmente diferentes. Eu tenho irmão gêmeo comigo. Ele, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesmo tudo, ele é uma pessoa totalmente diferente de mim, sabe? É. Então, cada um realmente tem uma interpretação. Então, esse olhar positivo para o momento é olhar para você como indivíduo, para as suas emoções, seus sentimentos e tentar lidar com elas da melhor forma. Ó, Eu tô vendo que a gente daqui a pouco vai terminar. Eu posso ler uma frase de uma e deve, professora eu da quero te Universidade falar de que a gente tem 3 Califórnia? minutos aqui e eu gostaria, primeiro, antes de você ler essa frase, vamos dar um sorriso aí rapidinho só para tirar foto. Desativa os comentários. Desativa os comentários. No balãozinho comentar, nos três pontinhos. Que isso, cara? Você tá muito profissional de desativar comentário. Que isso, Aprendi... cara? Ah, maluco! Aprendi numa live outro dia. A menina que falou, Perfeito. Então vamos tava lá. Dá um participando. sorriso aí. Isso aí tiramos. Voltou. Vou mexer nas coisas que eu não sei, ó, tá vendo? Fala sério, quase que eu quebro aqui e cai a live. Mas vamos lá, já tiramos uma foto. Termina aí esse negócio aí, vamos lá. Não, eu queria ler uma frase que fala sobre Por favor. felicidade e que tem muito a ver com a questão de você cada um ser cada um, né? Que é da Sônia Lyubomirsky. Ela é doutora na Universidade da Califórnia e eu amo muito, muito, muito essa frase. Tem tudo a ver para mim. Então, eu queria deixar aqui como um recado para um olhar positivo para você e para o resto do mundo, né? O um e o todo. Então é a seguinte: Ah, felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar, combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. Então percebe que ela fala a própria vida, né? a O própria vida, é contentamento e o verdade. bem-estar. Então é uma coisa muito individual mesmo, né? É de cada um, né, cara? Mas profundo esse negócio aí. A gente podia fazer uma live só conversando sobre essa frase aí, hein, cara. Pô, Qual é o nome dela? Fala de novo. Depois você me manda essa frase, que eu vou fazer te um post. mando, te mando. Sônia Lyubomirsky. Caramba. Ô, Cláudia, ó, a gente falta um minutinho, eu queria agradecer a você, né, por você ter doado esse teu tempo, ter conversado aqui com o pessoal aqui, que de vez em quando entra aqui, que a gente acaba batendo papo, né? Obrigado mesmo de coração por essa oportunidade. Queria agradecer a todo mundo que assistiu aí, que está aí até o finalzinho, que tem a Vivi, tem a Ana que apareceu aí, acho que tem a Bia, tem a Alexandra aí também. Então, assim, queria agradecer e te deixar esses 30 segundinhos finais aí para você fazer a sua consideração final sobre ter uma vida muito positiva no qual a gente está procurando buscar hoje. Obrigada, Rodolfo, pelo convite, foi maravilhoso. Sempre muito bom contar com você para essa troca, esse À bate-papo, né? vontade.
pessoas de alta astral, é isso mesmo, a gente tem que se conectar e sair da caixinha para conquistar mais pessoas ainda. Então, só agradeço. Estamos juntos.